E aí, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, nós vamos falar um pouco a respeito dos princípios básicos para a aula de gramática e quais materiais a gente vai utilizar nessas aulas. Vamos lá? Mas antes da gente trazer os conceitos para vocês, eu gostaria que vocês pensassem um pouco a respeito do que é gramática na concepção de vocês. O que vocês estudaram durante toda a vida de vocês com esse nome de gramática? Dá um pause aí no vídeo, pensa um pouquinho e coloca essa resposta no seu caderno, que daqui a pouco a gente vai começar a discutir sobre isso. Então, pessoal, é muito importante a gente expandir o nosso conceito a respeito do que é de fato gramática. Normalmente, nós ouvimos falar que a gramática é um livro que contém regras, né? Que a gramática é uma matéria que se estuda na escola, que a gramática é um manual do que você deve ou não deve falar ou escrever na língua, né? E muitas vezes a gente fala que gramática também é um conhecimento restrito a professores de língua portuguesa e pessoas que fizeram curso de letras. Mas falar sobre gramática vai muito além disso. E para falar sobre isso com vocês, eu quero mostrar um trechinho de um vídeo para que vocês assistam e depois a gente venha repensar um pouco mais a respeito desse conceito de gramática. He's a kid. Yes. I just didn't think it would be a kid. A tumor that size. Well, what happens now? Now we wake him up. We're doing awake brain surgery on him? Yes, thank you. Andrew. A little more. Andrew, can you hear me? Hey, want to count for me? 1. Good. Keep going. 2, 3. Tumor is located near the language center on the right. Obviously, it's important that we don't damage it. Andrew, I need you to keep talking. Can you do that? Can you talk to me? I'll try. Great. Now, what grade are you in? 7th. You into sports? Not really. How about baseball? Baseball's a sport. Right. Okay, what about girls? You have any girlfriends? No. You probably don't have time for girlfriends, right? Andrew, probably too busy, right? Yes, ma'am. What are you busy doing? Getting ready for the National Spelling Bee. I won the Greater Regionals last month. Oh, well, in that case, you need to spell some words for us. Can you do that? Sure. Good. Usually provide the word, don't you, Bailey? I don't hear you coming up with one. Let's see. Oh, right. Acetaminophen. Acetaminophen. Origin of the word? Heck if I know. Major legend. All right, now it's my turn. Fibromyalgia. Fibromyalgia. Yeah, what's wrong with fibromyalgia? Andrew won the regionals. He's going to D.C. He's probably insulted by fibromyalgia. 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 She's right. That was kind of easy. Okay. You want me to bring on the heat? I'm going to bring on the heat. Omphalocele. Omphalocele. Section. Omphalocele. Andrew, what's happening? Mark that. We've hit the language center. We have to pull back. Andrew? Andrew? Oh, Andrew. Spell it again for me. Want me to stealth it? Dr. Shepard's working on it. I don't want you to be scared. I want you to wait. Wait, I want you to hold on. That as well, please. Okay, try now. Okay. All right, Andrew. Spell omphalocele one more time for me.
Omphalicele. Mark that, please. Omphacele. Omphalicele. That's it. It's perfect. Dr. Bailey, are you crying? Oh, got some in my eye. You're doing great, Andrew. We're almost done. Stop looking at me like that. It's my hormones. Muito legal esse vídeo, né, pessoal? Nele, o Andrew está sofrendo uma cirurgia no cérebro e de repente os médicos chegam no lugar que vai complicar a fala e a interpretação do Andrew. Nós já identificamos cientificamente várias áreas no cérebro responsáveis pela cognição da língua. Essas áreas, existem várias delas, mas a gente tem a área de Broca, a área de Wernicke. E quando uma pessoa sofre alguma lesão cerebral nessas áreas, interfere diretamente na forma como nós adquirimos e usamos a língua. Isso significa que a gramática não é simplesmente um livro. A gramática, ela está presente de forma inata na nossa vida, né? A gramática, então, ela é muito mais do que esse livro. Ela é um órgão mental, um sistema inato responsável por organizar e mapear as estruturas da língua. Então, se ela é um órgão mental, ela é algo biológico, ela é uma propriedade humana, nasce com a gente, e por isso que a gente fala que é inato, tá? E se ela é responsável por organizar e mapear as estruturas, significa que a gente tem um sistema computacional complexo no nosso cérebro responsável por fazer esse tipo de trabalho. Então, a gramática é um sistema inteligente. Nós dizemos que a gente tem uma faculdade da linguagem responsável por fazer todo esse trabalho no nosso cérebro. Viu como é que gramática é algo muito mais complexo do que simplesmente dizer regras que estão num livro? E pessoal, muita atenção. Pensar na gramática como uma estrutura modular do nosso cérebro muda toda a nossa perspectiva, porque você é o especialista em gramática. Você intuitivamente consegue reconhecer diversas estruturas. Uma pessoa que nunca entrou na escola, ela aprende a falar, ela aprende a se comunicar de uma maneira muito complexa, mesmo sem ter tido nenhum ensino formal a respeito disso. Então, a gente precisa entender que muito antes da escola, a gramática ela é parte da nossa vida. E por isso, conhecer mais sobre ela é muito importante. Pensando nisso, pessoal, o nosso trabalho com vocês vai ser mostrar a organização dessas estruturas dentro de um texto para facilitar a compreensão de vocês, tanto no nível da leitura quanto no nível da escrita. Quanto mais você entender o mapeamento das estruturas linguísticas, melhor você vai escrever, melhor você vai ler, melhor você vai se comunicar, porque a gramática ela é um sistema inato. E quanto mais você estimula esse sistema, melhor você vai trabalhar. Então, o nosso estudo vai ser um estudo científico de como que a gente vai organizar e mapear essas estruturas. Nós pensamos em organizar um método para que vocês pudessem compreender melhor essas estruturas. E para isso, eu vou passar a palavra para a professora Mirceia. Mirceia, é com você. Obrigada, Moacir. E aí, pessoal, vamos continuar? Agora a gente vai falar do material que vamos utilizar nas próximas aulas. Vocês vão precisar de papéis coloridos com no mínimo 5 cores diferentes e tesoura. Se você quiser utilizar menos papel e também aumentar a durabilidade do seu material, você também vai precisar de papel contact e um pincel de quadro branco. Se você não tiver papel colorido, você também pode utilizar papel branco e usar lápis de cor, canetinha, caneta colorida, o que você tiver para fazer marcações com cores diferentes nesse papel. Essa é a nossa paleta de cores. Não é obrigatório que você utilize as mesmas cores que a gente, mas para visualizar melhor e acompanhar a nossa explicação, seria melhor que você utilizasse essas mesmas cores. Pronto! Agora que você já tem o seu papel colorido ou pintado, você deverá cortá-lo para facilitar o manuseio. Nossos cartões têm em torno de 10 por 20 centímetros. No papel A4, equivale a 3 partes iguais. Pode cortar em partes menores, mas o tamanho deve ser suficiente para o manuseio e que seja possível escrever com tranquilidade. Se você optou por não utilizar o papel contact, recomendo que você faça muitos cartõezinhos e que durante as aulas utilize lápis para escrever. Mas, se você optou por utilizar o papel contact, você deverá encapar cada cartãozinho.
Nesse caso, você precisará apenas de um cartão por cor. Professora, o que eu vou fazer com esse pincel para quadro branco? Nas aulas, você vai utilizar o pincel para quadro branco para escrever, porque com o papel contact é possível você escrever e depois apagar, seja com um paninho ou com um pedaço de papel higiênico. Obrigado, Mirceia, valeu. E com isso, pessoal, nós esperamos que vocês consigam perceber que a estrutura da língua é feita por um encadeamento de termos que vão se unindo e vão formando as estruturas oracionais, e com isso vai formando o texto. Então, observando esse pequeno texto que nós colocamos aqui, nós podemos fazer esse tipo de análise. Observem. Por meio do aprendizado sobre as estruturas sintáticas e as funções que elas exercem no texto, nós vamos ver a construção de textos por meio de frases que vão se conectando até formar um sentido geral. Vocês vão aprender passo a passo o que é um sujeito, o que é um verbo, o que são os complementos, o que são os adjuntos adverbiais e como esses termos vão se relacionar na frase. Como vocês podem ver nesse exemplo aqui, nós mapeamos toda a estrutura textual. Com esse conhecimento, vocês vão construir textos de uma maneira muito mais sólida e vão também desenvolver uma habilidade muito melhor para a leitura. Então é isso, pessoal. Por hoje é só. Não perca o nosso próximo Meet, onde a gente vai desenvolver passo a passo com vocês a análise das estruturas das orações e explicar de uma maneira mais objetiva os conceitos de sujeito, verbo e os complementos e dos adjuntos. Até a próxima. Tchau, tchau.